Sejam todos bem-vindos ao nosso TestificaCast. Estamos de volta nesta sexta-feira para trazer mais um testemunho maravilhoso para edificar a nossa vida. A minha, a sua, a nossa vida. Nosso TestificaCast de hoje, desta sexta-feira, estará recebendo um convidado muito especial. Um convidado que vai trazer o testemunho de vida, testemunho de conversão e contar para todos nós como ele se achegou a Cristo. Não perca, fique conosco até o final do nosso TestificaCast. Ao meu lado, a minha companheira de bancada, que sempre está conosco em todos os nossos TestificaCast, Elienay Moraes. Boa noite, Naya. Boa noite, paz do Senhor, Daniel. A paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje estamos completando o 13º episódio? 13º episódio do nosso TestificaCast deste ano de 2024. E tem mais alguns ainda episódios até o findar o ano de 2024 e já está chegando no fim, né? Coisa rápida. Daniel, eu quero te agradecer, né? Por você desempenhar, você, o Gustavo, seu filho, nosso diretor-geral, por vocês desempenhar muito bem esse papel aqui no TestificaCast, né? Fazendo a obra de Deus de uma forma diferente, né? Amém. Que é falar do amor de Deus, né? Na forma de testemunho. E que todos nós que estamos aqui participando, e você, telespectador que está lá nos assistindo, que todos nós venhamos ser edificados, renovados e fortalecidos por Deus. Amém. TestificaCast chegou realmente para trazer a você a esperança, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui, mostrar para todos que Deus continua sendo o mesmo. Ontem, hoje, eternamente, Deus operou muitos milagres há muitos anos atrás e continua da mesma forma operando, tá? Basta buscar. Sim. Basta buscar, né? E o nosso TestificaCast, o nosso 13º, né, episódio indo ao ar nessa sexta-feira, e nós queremos lembrar você para que você faça parte do nosso TestificaCast. Estamos no YouTube, TestificaCast, e também no Instagram, TestificaCast. Basta você acessar o Instagram, tá? Você vai lá ver a nossa logo do TestificaCast, mas como eu vou saber que é o TestificaCast? Essa logo aqui, ó, você vai ver a capa do Instagram, a nossa logo maravilhosa, que foi produzida pelos nossos queridos Billy e também a nossa querida Débora. O nosso TestificaCast e também no YouTube temos o nosso canal. No YouTube, você entra no nosso canal e se inscreva, tá? Se inscreva e compartilhe os nossos testemunhos para as pessoas, tá? Que você conhece, familiares, amigos, pessoas que estejam passando por alguma dificuldade. Compartilhe os nossos testemunhos, que você estará evangelizando e fortalecendo a vida de muitas pessoas, tá bom? YouTube TestificaCast, se inscreva. É só você clicar lá, se inscrever, é coisa rápida, tá? Não vai demorar tempo, você não vai ter que preencher nenhum cadastro. É só você clicar no botão inscrever, você estará inscrito, tá bom? E no nosso Instagram, você vai seguir. Entra lá na nossa página, TestificaCast, e siga a nossa página no Instagram. Deus vai abençoar a sua vida, porque você estará evangelizando. Cada compartilhamento que você faz é uma evangelização que você está fazendo para que nós possamos levar ao maior número possível de pessoas os testemunhos que são trazidos aqui no nosso TestificaCast. E nesta noite de sexta-feira, nós temos a honra de estar recebendo aqui nos estúdios TestificaCast o nosso querido irmão Sebastião Simão. Sebastião Simão é presbítero na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Ourinhos, e hoje ele é o dirigente responsável por dirigir a congregação da Vila Boa Esperança, no qual eu quero dar o meu boa noite, as nossas boas-vindas ao nosso querido irmão Sebastião Simão. Boa noite, Deus abençoe e a paz do Senhor. Boa noite, meu querido Daniel, a paz do Senhor, Melenay. Para mim é um prazer muito grande estar participando nesta noite desse grande trabalho. Um trabalho a qual acreditamos que a qual nossos irmãos estão realizando veio do coração de Deus. E temos a certeza que nossos amados ouvintes
que estarão ouvindo e presenciando. Com certeza, o Senhor Jesus Cristo tem uma grande obra para realizar na cada vida de cada um de nós. Para mim é um grande privilégio estar aqui nessa noite. Nós agradecemos o senhor ter aceito o convite, que nós fizemos o convite assim bem rápido, né? E o senhor de prontamente atendeu o nosso convite e estamos muito felizes mesmo. E vocês vão assistir um testemunho maravilhoso, testemunho que vai edificar muito a sua vida, né, Naya? Sim. Nós conversávamos antes de convidar o nosso querido irmão Sebastião. Quem nós vamos trazer? Aí a Naya sempre falava, vamos tentar trazer o irmão Sebastião, que tem um testemunho para edificar a vida. Sim. Né? Maravilha. E será edificante. E hoje eu até comentei com você, né? Falei, Daniel, eu sinto muita alegria, privilegiada, porque todos os convites, né, que fizemos, ninguém rejeitou. Nenhum foi negado. Então, né? a impressão que eu tenho, assim, é que o propósito, ele está no coração de Deus, Sim. né, irmão? Com certeza. Porque ninguém está rejeitando, né? Vim testemunhar o amor de Deus em forma de testemunho. E isso é uma bênção. É muito bom mesmo. Bom, daqui a pouquinho estaremos de volta com o testemunho do nosso querido irmão Sebastião Simão. Mas antes, nós vamos aos nossos patrocinadores, aqueles queridos que ajudam a manter o nosso TestificaCast no ar. A nossa querida pastora Sebastiana Lima, no qual nós queremos mandar um abraço muito especial. Esteve em viagem, já está de volta à terrinha. Que Deus abençoe a nossa querida pastora Sebastiana Lima. Também Eliama Zete Decorações. Vai casar? Bodas de prata, aniversário, precisa de decoração de primeira linha. Eliama Zete Decorações. Eliama Zete Decorações. Ligue e faça o orçamento. Daqui a pouquinho você vai ver aqui no vídeo como entrar em contato com a nossa Eliama Zete. E também o nosso querido William, em nome de Carrara Auto Center. Está com problema no seu veículo? Carrara Auto Center. Vamos aos nossos patrocinadores. E agora chegou o momento de falarmos dos nossos patrocinadores, aquelas pessoas que têm abençoado o nosso TestificaCast. Se você também quer ser um patrocinador, quer abençoar esse podcast, basta você entrar em contato com esse telefone e você estará abençoando esse TestificaCast. Lembrando a você que toda verba não é revertida nem para mim e nem para a Naya. É para crescimento da obra de Deus, é para o crescimento do TestificaCast. E hoje eu quero agradecer carinhosamente a nossa pastora Sebastiana Lima, que também está patrocinando, está abençoando o nosso TestificaCast. Deus abençoe, pastora Sebastiana Lima, que abençoa o TestificaCast, que acredita neste programa, que acredita no nosso podcast, que é levar até você o amor de Deus em forma de podcast. Também hoje conosco, Carrara Auto Center. Carrara Auto Center. Você já percebeu que os tempos mudaram e o carro deixou de ser apenas um artigo de luxo para se tornar uma necessidade essencial em nossas vidas? Compreendemos que manter o seu automóvel em condições ideais de uso é crucial para evitar dores de cabeça no dia a dia. E é por isso que estamos aqui, para apresentar para você Carrara Auto Center, sua solução confiável para todas as necessidades de reparo do seu veículo. Carrara Auto Center é uma oficina mecânica com profissionais qualificados e experientes, prontos para atender você com toda a excelência. Carrara Auto Center garante a qualidade e eficiência em todos os serviços oferecidos, desde pequenos reparos até manutenções mais complexas. É fundamental realizar revisões periódicas em seu veículo para você evitar problemas futuros. Por isso nós estamos aqui no nosso TestificaCast para ajudar você nesse processo. Tá bom? Basta você entrar em contato com Carrara Auto Center. Fica na rua Professor Josefa Cubas, número 215, na Vila São José. Carrara Auto Center. Não deixe que problemas mecânicos atrapalhem sua rotina. Conte com Carrara Auto Center para resolver qualquer questão relacionada ao seu veículo.
O telefone é o 14 99101 5787. Vou repetir, 14 99101 5787. Precisando de mecânico com especialidade para cuidar do seu automóvel? Carrara Auto Center. Também não podemos deixar de falar de Elian Mazzetti Decorações, a sua parceira especializada em tornar momentos especiais ainda mais memoráveis. Com uma vasta experiência no ramo, Elian Mazzetti Decorações vai transformar o seu sonho em realidade, proporcionando decorações deslumbrantes para uma variedade de eventos. Seja seu casamento, aniversário, comemoração de bodas ou até mesmo uma festa corporativa para sua empresa. Estamos prontos para atender à sua necessidade com requinte e elegância incomparável. O compromisso da Elian Mazzetti é surpreender as suas expectativas cuidando de cada detalhe, com dedicação e profissionalismo, desde a seleção cuidadosa de flores, arranjos e até a disposição dos móveis e acessórios. Elian Mazzetti garante que cada evento seja único e personalizado, refletindo o seu estilo e personalidade. Deixe a Elian Mazzetti fazer parte do seu momento especial e transformar ele em uma experiência inesquecível. Elian Mazzetti Decorações, onde cada detalhe conta. De volta ao nosso Testifica Cast nesta sexta-feira, testificando o amor de Deus em forma de podcast. Vamos começar o nosso Testifica Cast com o nosso querido Sebastião Simão, que já foi apresentado, está conosco aqui, nos dando a honra nesta noite de sexta-feira. Irmão Sebastião Simão, vamos começar, né? Qual cidade o senhor nasceu? Aqui em Ourinhos mesmo. Aqui em Ourinhos. Ourinhos mesmo. Que bairro? Eu morava... Na verdade, eu morava no sítio, né? No sítio. Mas nasci aqui na cidade de Ourinhos, não é? Uhum. Morava no bairro Água Suja, bem próximo daqui. Bairro Água Suja. Isso. Olha só, meus pais moraram no Água Suja. Olha que maravilha. Água Suja, ele fica no município de Ourinhos ou São Pedro do Turvo. De São Pedro do Turvo. São Pedro do Turvo, município de lá. Fica no município de São Pedro do Turvo, é um bairro muito conhecido, né? Conhecido. Existe ainda? Existe. Existe. Hoje é um patrimônio lá. Uhum. Uma cidade praticamente hoje. Mas continua chamando Água Suja? Continua o mesmo nome. Por que esse nome, Água Suja? Não sabia. Não dá para saber, né? Saber. Então, eu falo porque meus pais sempre falaram, lá na Água Suja, Água Suja, Água Suja. Então, o irmão também morava lá. Morava lá. Tá certo. O irmão Sebastião, o senhor nasceu em um lar evangélico? Ou nos conta como que o senhor conheceu o Evangelho de Jesus? Não. Eu nasci num lar totalmente distante da presença de Deus, não é? Fui criado em outro tipo de ensinamentos. E quando eu me casei, Deus tem os seus caminhos, não é? É Ele que prepara todas as coisas. E quando eu casei, eu tive o primeiro filho, que hoje está com 30 anos de idade. E desde quando ele nasceu até os 6 meses, a gente não dormia uma noite com ele chorando. Chorava a noite inteira com dor de ouvido. Meu Deus. E era aquela luta, médico, e nada resolvia. E nós mudamos para o bairro do Itajubi, na época, e morando ali, teve um culto do lado da minha casa, um culto da Assembleia de Deus, e uma vizinha convidou a minha esposa para ir lá. E como meu filho estava muito doente, não é? Ela falou assim, eu vou. Levou ele nesse culto. E na ocasião, era o presbítero irmão Luiz Cerqueira, que estava dirigindo o culto lá. E naquela noite, um culto de segunda-feira, culto do lar. Ele orou por ele e determinou a cura sobre a vida dele, tinha 6 meses de idade na época. E naquela mesma noite, a gente deitou para dormir, ele chorou bastante, daí passou por um leve sono e o ouvido dele vazou. Vazou muito secreção, muito sangue. E desde então, até o dia de hoje, ele nunca mais teve dor de ouvido. Glória a Deus. E nesse milagre, a minha esposa aceitou Jesus. Porém, eu não. Eu tinha um coração muito endurecido. Eu não gostava de crente, eu não gostava de pastor, enfim, não é?
nunca quis estar dentro de uma igreja evangélica, então eu resisti um pouco ainda. Só que sempre o irmão ia na minha casa evangelizar, falar de amor de Deus, e eu sempre questionando e não querendo aceitar, até que um dia o Espírito Santo tocou na minha vida. E naquele momento eu comecei a entender a palavra de Deus, porque então eu não entendia, achava que entendia, mas não entendia como realmente ela verdadeira ela é. E eu aceitei a Jesus na minha casa. Ele fez um apelo, eu aceitei a Jesus, e logo com 6 meses eu me batizei. E desde então, a minha vida tem sido de bênção e mais bênção. Então foi através do milagre da cura do meu filho. A minha esposa aceitou, e depois, 6 meses depois também, eu cheguei aos pés de Jesus. E me sinto muito feliz por isso. Amém. Agora, o que realmente Jesus representa na vida do irmão e como o senhor sente tendo ele em todos os seus dias, em todos os momentos, difíceis, momentos alegres? Olha, irmão Daniel, não tem nem como a gente expressar o que Jesus representa para a gente, porque agora eu entendo que ele é tudo. Não é? Ele é um Jesus maravilhoso. Não tem palavras que a gente pode assim caracterizar o que ele representa. Sem ele não somos nada, não é? Então ele é tudo. Ele mudou a minha vida. Ele me libertou dos vícios, não é? Que a gente veio para o Evangelho e a gente vem encarregado de muitas coisas ruins. Ele mudou o meu coração. Eu era uma pessoa muito revoltada com a vida. Tanto é que com 17 anos, não é, eu projetei um domingo me suicidar de tanta opressão, de tanta... uma vida muito difícil. Não é? Então, nesse momento, até o dia de hoje, se eu falar para o irmão o que ele representa, eu posso dizer, ele é tudo. Tudo de bom. Não é? Tudo de maravilhoso. Em todos os momentos da vida, quer momentos tristes, que é momento alegre, ele sempre está presente, consolando, e até hoje. Preenchendo, né? Preenchendo, até hoje. Ele nunca nos deixou, não é, sem uma solução de qualquer tipo de problema de adversidade. Então, ele é maravilhoso. Para edificação da vida nossa, de muitas pessoas que estão nos assistindo, o senhor poderia contar para a gente, não precisa ser em detalhes, mas como foi esse sentimento, essa tentativa de suicídio que o senhor pensou? Ah, sim. Não é? Eu tinha 17 anos. E era jovem? Jovem, muito jovem. E eu perdi minha mãe com 15 anos de idade. Não é? E aquilo me revoltou muito. Então eu comecei a ter uma vida muito revoltada com tudo, com todos. E num domingo à tarde, eu me lembro que fosse hoje, um domingo à tarde, eu tinha me embriagado muito. Eu estava muito desiludido. Então, eu determinei que naquela tarde eu ia tirar minha própria vida. Não é? Porque eu me sentia muito sozinho. Muito sozinho mesmo. E não aceitava a perda da minha mãe muito cedo, sabe? O senhor era filho único ou tinha mais? Não, eu tenho mais irmãos. Tenho mais 3 irmãs. Não é? Mas, naquele domingo, Deus ele tem os seus meios. Ele tem aqueles que ele usa. E, do nada, veio uma senhora e chegou para mim e falou assim, por que você está pensando nisso? Você tem muito para viver ainda. Você vai viver muito. E você vai ser muito feliz. E aquela palavra entrou no meu coração. Mas eu estava disposto mesmo a tirar a minha vida naquele domingo à tarde, com 17 anos de idade. Mas como Deus conhece o coração, Deus sabe de tudo, eu acredito que aquela pessoa foi um anjo de Deus para me livrar desse laço de morte. E então, assim, eu vejo assim, o nosso Deus, ele conhece todas as coisas. E por mais que uma pessoa esteja no fundo do poço, não é? Ele tem poder de tirar. Ele tira. Porque ele me tirou. Sim. O irmão Sebastião, eu sei que o senhor contou algo muito forte aí, que tocou em nosso coração. Mas, assim, o senhor tem algum testemunho que realmente, ao longo da vida, marcou a sua vida e que o senhor sentiu o propósito de Deus ali naquele testemunho? Ah, com certeza. Eu tenho vários, não é? Mas vou relatar só um que é o que mais marcou na minha vida, não é? E não me esqueço. E sempre que eu lembro, eu sou muito grato a Jesus. Assim como meu filho, eu falei agora há pouco,
que ele nasceu com problema de ouvido, e eu também, desde quando eu nasci, eu tinha esse mesmo problema. De infecção de ouvido, muito forte, enfim, um atrás do outro. E quando eu aceitei Jesus, uns 3 anos depois, eu tive essa infecção de ouvido. E foi uma das piores que eu tive na minha vida. Eu deitei para dormir, e naquela noite eu passei por um sono, e a dor começou muito forte, mas muito forte. E dentro do meu ouvido parece que explodia assim, bolhas, como se fosse alguém assim derretendo uma gordura, assim, uma coisa. E a última bolha que estourou, ela estourou e eu estava deitado e o travesseiro da minha cama lavou de sangue, mas vermelhou de sangue. E naquele momento eu tive uma crise muito forte de labirintite. Eu fui carregado para a Santa Casa, me levaram carregado. Eu me lembro que quando eu cheguei lá na Santa Casa, no pronto-socorro, os médicos disseram assim, mais um pouquinho ele entrava em coma e não voltava mais, de tão grave que era. Então eu passei aquela noite em pronto-socorro, saí no outro dia, não é? Eles me aconselharam a procurar um otorrino, e eu fui no otorrino de renome aqui em Ourinhos, não mora aqui em Ourinhos, mas atende aqui em Ourinhos, e eu fui para fazer uma lavagem, que até então meu ouvido não estava ouvindo mais do ouvido direito, e ele falou assim, não, vamos fazer uma lavagem. Só que a hora que ele está preparando todo o material para fazer a lavagem do meu ouvido, ele falou assim, mas deixa eu examinar primeiro. A hora que ele examinou, ele mandou que a secretária, a assistente, desistisse daquilo. E falou assim, não, a gente não pode mexer no ouvido, porque o tímpano dele estourou. Estourou. Ele falou assim, olha, o seu tímpano nem furou, ele estourou. Não é? Daí ele me caminhou para um otorrino, para mim fazer todo o tratamento, primeiramente o tratamento da labirintite, porque eu estava muito mal com a labirintite, e, enfim, não é? Fomos tratar da labirintite primeiro, foi 1 ano de tratamento da labirintite para controlar a labirintite, porque fiz todos os exames, fiz tomografia, porque ela suspeitou de um tumor, e para descartar isso, fizemos a tomografia, e na tomografia ela me mostrou, o meu tímpano é como se fosse uma bexiga, que a gente enche ela, e vem uma pessoa e fura, ela fica totalmente assim estourada. Dá para ver nitidamente na tomografia. Ela falou assim, porque o tímpano é uma membrana, né? É uma membrana. Então ela se rompeu. Ela se rompeu. Daí a doutora Elizabeth Carralho, na época, me atendeu. Falou assim, Sebastião, o teu caso é muito grave. E você tem que passar por mais ou menos 3 cirurgias. Uma para nós não reconstituir, porque o tímpano não reconstitui mais. Aí só vai fazer um fechamento no teu ouvido direito, para você, lá na frente, não perder a audição do esquerdo, porque senão você vai perder a audição do esquerdo. Porém, a gente tem que, primeiramente, cuidar da labirintite, porque se você for para a mesa de cirurgia nesse estado, você não volta. Ela foi bem clara para mim. Você não volta. Então, a gente vai controlar a labirintite tua, que está muito forte, e a hora que a gente conseguir controlar ela, a gente marca a cirurgia. Eu falei, tá bom. E só que eu falei assim, e nesse momento ela perguntou assim, o que você faz além do seu serviço secular? Eu falei assim, olha, doutora, eu dirijo um trabalho, eu dirijo uma igreja. O senhor já era evangélico, já estava dirigindo a igreja. Já estava dirigindo. Era um ponto de pregação, mas para mim era uma igreja. Não é? E falou assim, eu dirijo um trabalho. Ele falou assim, então você tem que parar, porque você não pode ficar em ambiente onde tem muita agitação, muito som, porque quanto mais você ficar, pior vai ser a situação da labirintite. Eu falei assim, doutora, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Eu posso até me afastar do meu trabalho material, mas daquilo que Deus me chamou, eu não vou deixar de fazer. Porque eu acredito no milagre, eu falei para ela. Eu acredito no milagre. E ela falou assim, olha, eu te aconselho a você deixar. Eu não deixei. Continuei, fácil não foi. Teve um momento que eu quase desmaiei na hora do culto, de tão forte que me deu a labirintite. Enfim, porém, foi 1 ano de tratamento para nós controlarmos a labirintite. Controlamos a labirintite. Enquanto o senhor estava fazendo o tratamento da labirintite, não estava ouvindo? Não estava ouvindo. Ficou totalmente surdo? Ficava um zunido muito forte, que não parava, mas não ouvindo. Não ouvia, só de um ouvido. Isso é muita fé, né, Naya? Sim. E começamos a orar. Porque o segredo é a oração.
que a Bíblia fala? Não é pedir, dar-se-vos-á. Então, a gente tem que buscar, a gente tem que pedir, tem que acreditar. Por mais que a medicina, ela contasse, realmente, ela adverte que não tem solução, mas a gente tem um Deus que cura. A gente tem um Jesus que faz maravilhas. Sim. E, quando conseguimos controlar a labirintite, não é, que marcamos a consulta, fiz todos os exames que era preciso fazer, de praxe, para cirurgia. Graças a Deus, além disso, não tinha nenhum problema que pudesse interromper uma cirurgia. Porém, tinha que fazer um outro exame, que era lá em Bauru, lá no Centrinho, que era um exame final, que esse exame era para, eles iam provocar em mim a labirintite, para ver até que grau que ela ia, por se de repente, na minha cirurgia, ela sonasse, eles conseguiriam controlar. Não é? Então, esse exame foi para eles verem até que grau a labirintite minha podia chegar, se eventualmente na cirurgia viesse tem uma crise no momento da cirurgia. Só que nessa ocasião, a gente estava orando muito, muito mesmo. E chegamos em Bauru para fazer esse exame aí. Fiz esse exame, estipulou a labirintite, foi muito dolorido, foi muito ruim, é uma coisa horrível, horrível mesmo. Porém, não é? Depois de todo aquele processo, que ele conseguiu, não é, fazer uma avaliação até que ponto ela chegaria, não é? Ele falou assim, mas eu preciso agora examinar o teu ouvido. Eu falei, não, doutor, pode examinar. Daí ele colocou o aparelho, olhou, reolhou de novo. Ele falou assim, mas tem uma coisa errada aqui. Ele falou assim, mas por quê? Piorou? Ele falou assim, não. Ele falou assim, o senhor me permite olhar mais uma vez? Só que eu vou colocar o aparelho um pouco mais profundo. Vai doer um pouco. Não, pode colocar. Ele olhou. Ele falou assim para mim, olha, senta aqui na minha mesa que eu vou me consultar com alguns meus companheiros e depois eu volto. E eu sentei na mesa desse doutor lá, me lembro que fosse hoje, eu mais uma pessoa que me levou, depois não tinha condição de voltar dirigindo, e ficou mais ou menos meia hora sem retornar na sala. Depois de meia hora ele voltou, e pediu a tomografia, e falou assim, Sebastião, eu fui consultar os meus superiores ali, aconteceu alguma coisa estranha. Eu falei assim, mas o que é, doutor? O que aconteceu? Ele falou assim, olha, eu estou aqui com os teus exames, não é? Conheço a doutora que está te atendendo, é uma especialista exemplar, estou com a tua tomografia, está vendo aqui? Não está estourado? Ele falou assim, está. Então, não é? Mas antes de falar alguma coisa para você, senta de novo na cadeira que eu vou examinar você de novo. Eu falei, tá bom. Sentei na cadeira, ele examinou mais uma vez, voltamos para a mesa dele, falou assim, olha, o que você é? Eu falei assim, mas o que é no que, doutor? Qual é a tua fé? Ele falou assim, eu sou crente. Ele falou assim, mas por que, doutor? Ele falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, porque eu nunca vi isso. O teu tímpano, ele está perfeito. Ele está perfeito, não tem cicatriz, não tem nada, parece que nunca foi violado o teu tímpano. Ele falou para mim como fosse hoje, Daniel, Elianai. Ele falou assim, vou fazer uma carta, você volta para Ourinhos, fala para a doutora que te atendeu lá, que você não precisa operar mais. Você teve um milagre. Não é? Um médico falou isso. Mas como eu estava assim meio atordoado, porque eu estava com uma crise de labirintite que foi estimulada, sabe? Então, assim, na hora eu não conseguia assimilar muitas coisas, não é? Eu falei, tá bom. Ele preencheu uma carta, não é, com todos os requisitos ali que ele estava nas mãos, e voltei para Ourinhos, não é? 2 dias depois, a consulta estava marcada só para mim já voltar na consulta e marcar a cirurgia. Já estava tudo certo para me operar. Sim. Daí cheguei no consultório da doutora Elizabeth na época. Ela falou assim, isso aí, Sebastião, está pronto para operar? Ele falou assim, olha, doutora, pronto, eu estou. Só que não vai ser necessário mais passar por cirurgia. Não vai ter cirurgia. Eu falei assim, mas por que? Você está com medo? Você é novo, não é? Você não tem mais nenhum tipo de problema a não ser isso. Não, eu falei assim, doutora, eu não estou com medo. Se fosse preciso operar, eu operaria sem nenhum problema. Mas vou dizer uma coisa para a senhora, não é? Jesus me curou. E ela falou assim, olhou para mim assim, falou assim, você está brincando? Eu falei assim, não, Jesus me curou. Daí eu dei para ela a carta que o médico, não é, enviou para ela, explicou para ela, ela leu a carta, não falou nada, não disse nada,
Ela falou assim, mas então você senta ali que eu vou te examinar. Não é? Eu falei, tá bom, pode examinar. Foi mais uma tortura, não é? Porque desde que coloca aqueles aparelhos no ouvido da gente, ela mexia para lá, mexia para cá, e baixava, e fazia assim na cabeça, e tornou olhar mais uma vez. Ele falou assim, o que está acontecendo, doutora? Ele falou assim, olha, em todo o tempo que eu tenho de medicina, eu já fiz muitas cirurgias dessa, mas eu nunca vi isso. O seu tímpano está perfeito. Fechadinho. Falou o mesmo que um médico falou lá em Bauru. Não tem cicatriz, não tem nada. Parece que nunca o seu tímpano foi violado. Daí perguntou, o que é isso, Sebastião? Ele falou assim, é o Jesus que eu sirvo, doutora. Maravilha. Nesse tempo todo que a senhora falou para mim, não é? A senhora lembra que eu falei para a senhora, que a senhora falou para me deixar de dirigir a igreja? Eu falei assim, eu não deixei, eu continuei. Continuei dirigindo, continuei evangelizando, continuei pregando e fui para a oração. Isso é um milagre, não é? Ela falou assim, olha, não é? O seu Deus é forte. Foi a única coisa que ela falou. O seu Deus é forte. Você pode ir embora, não é? Só vamos acabar de finalizar o tratamento da labirintite. Então foi isso, meus irmãos. Foi o que mais marcou na minha vida. Agora, o que mais realmente mexeu no meu coração. Foi um verdadeiro milagre mesmo, milagre, né? Não é? Agora, irmão Sebastião, quanto tempo levou do início lá, quando teve a perfuração do tímpano, né? Foi feito o exame, foi constatado. Quanto tempo levou até a cura? 2 anos. Foi 2 anos. 2 anos? 2 anos. Não foi do dia para a noite? Não. E nesses 2 anos que teve o tímpano perfurado, né? Até a cura, o senhor não parou. Continuou trabalhando na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, os cultos e tudo mais. Não parei. É isso que a gente fala, né, Naya? Uhum. Então, não é o problema que você está... Deus não falou que nós não vamos passar por problemas. Tá? Porque está na Bíblia ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele está conosco. Com certeza. Não é verdade? Vamos ter problemas, vamos passar no vale, vamos passar por dificuldades, mas se nós estivermos nele e Ele conosco, nós vamos passar. Tá? Nós vamos passar por problemas, mas nós temos que estar firmados na rocha e não deixar a obra de Deus parar. Né? Porque é muito comum, irmão Sebastião, porque nós somos falhos. A primeira coisa que acontece, que muitas vezes conosco, é eu preciso diminuir. Não, eu vou deixar meu trabalho na igreja, eu vou parar com tudo e cuidar só da saúde. Cuide da saúde, mas carregue Deus juntamente com você. Com certeza, porque o desânimo vem. A gente se abala. Exato. Nós tivemos aqui no Testifica Cast passado, o último, a nossa querida irmã Rosália, que mais ou menos era o mesmo exemplo dela, foi o do senhor é o dela. Ela passou por um problema de câncer de mama e durante o tratamento dela todo, né, ela ia às 6 horas da manhã para Jaú fazer a quimioterapia, mas antes ela passava a noite toda em oração na congregação, nas vigílias. Que ela participava. Ela entrava à meia-noite na vigília, saía às 6 horas da manhã, ia para Jaú, fazia quimioterapia, e o que acontecia com ela? Vinha com enjoo embora? Não. Ela vinha com toda a força, todo o ânimo. Então, essa é a lição, né? Para você que esteja passando por alguma dificuldade de saúde, não pare a caminhada, continue caminhando, continue fazendo a obra de Deus, continue nos cultos, terça, quinta. Se você faz parte de um grupo de louvor, continue louvando a Deus, claro, dependendo da doença, né? Que foi diagnosticado, de repente, né? Não vamos aqui falar, não, você tem que parar com tudo. Não, mas não pare, não deixe a sua fé esmorecer. Com certeza. Porque a fé é isso, né? A fé ela nos impulsiona a crer. Sim. A fé, não é, ela, vamos dizer assim, para os ouvintes que ela entender mais claro, ela abre um leque, que ainda existe uma esperança, existe uma solução. Então a fé ela nos dá ânimo para persistir, perseverar e continuar. Foi o que eu fiz, não é? Porque muitas vezes, quando a pessoa se entrega, ela se entrega à situação,
fica muito difícil. Então, a gente tem que lutar. Quando a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força, e todo homem tem que empregar a força para entrar nele, isso também fala a respeito de saúde, Sim. problemas familiares. Então, a gente não pode desistir, porque Deus, ele sempre tem a palavra final. Não é? A última palavra. A última palavra é de Deus. Mesmo que a medicina diz não, mas o nosso Deus, ele pode falar sim. Foi no meu caso, não é? Ele falou sim, não é? Porque, vejamos só, não é? 3 cirurgias. Não é fácil, não é? Porque ela falou assim, olha, o teu rosto vai ficar tudo deformado. Você vai precisar depois de 2 cirurgias práticas para tentar reparar o teu rosto. Porque fica, ela falou para mim assim, fica horrível, não é? Porque deve ser bom, nunca vi, né? Não somos especialistas na área, mas deve ser uma cirurgia externa, não sei, para até chegar ao tímpano, né? É, porque eles iam tirar parte do meu corpo para fazer um enxerto para tampar, entendeu? Então, com a minha própria pele, não, eles iam tirar parte do meu corpo de uma pele para poder fazer um enxerto por dentro, não é? Para poder tampar, para que não pudesse perder a audição do esquerdo também. Para não passar para o outro também. E a audição do senhor voltou gradativamente depois de todo esse ocorrido? Olha, como foi? Meus irmãos, quando Deus faz, ele faz perfeito. Sim. Não é? Ele é um Deus que deixa a gente assim até perplexo. Por incrível que pareça, não é? Eu nem percebi que a minha audição voltou, porque a gente costuma ouvir com os 2 ouvidos, né? Até então, porque o zumbido continuou por um bom tempo, não é? Mas eu estava ouvindo normal. Normal. Em todo esse tempo que o meu tímpano ficou perfurado, estourado, não é? Eu ouvia normal, ouvia aquele barulho, tanto que para dormir eu não conseguia quase dormir, porque à noite fica bem em silêncio, né? não é? Daí perturbava bastante, não é? Mas eu ouvia normal. Foi um milagre, não é? Não, assim, eu não tive perca de audição, não é? Parecia que não estava estourado, mas estava. Porque até poucos tempo atrás, né, a gente foi fazer lá na minha casa, lá, revirar alguns documentos, eu achei a tomografia, não é? A hora que eu olhei a tomografia e vi lá aquele estourado, eu dei glória a Deus. Essa tem que ser guardada, né? Tem que guardar guardado, essa. Não é? Tem que guardar, porque a gente via nitidamente, é fácil de ver, né? E como o senhor sentiu quando esse barulho, esse zunido foi sumindo? Tipo, o senhor acordava pela manhã e falou, parece que o barulho está diminuindo? Ele foi sumindo aos poucos, né? Demorou, o zumbido demorou bem mais tempo. Foi a base uns 3, 4 anos que ele foi diminuindo aos poucos, não é? Eu acredito que isso aí já é um sinal de Deus para a gente não se esquecer. Sim. Não é? Não se esquecer. Mas a labirintite depois normalizou, graças a Deus, porque daí voltou tudo normal, né? Porque a labirintite veio porque o tímpano estourou. Né? O labirinto, né? É complicado. Agora, o senhor teria fora isso, alguma prova difícil que o senhor passou e que realmente não achava a saída e a mão de Deus veio e ajudou o senhor, fora esse problema que o senhor teve no tímpano? Tive, não é? Porque, às vezes, o que acontece na vida da gente é bastante dolorido. Mas quando acontece naquele que está ao nosso lado, parece que dói mais. Sim. Não é? Há mais ou menos 4 anos atrás, a minha esposa, ela teve que retirar o útero, não é? Então, chegou essa necessidade de retirar o útero. Até então, uma cirurgia simples, não é? Sem muita complicação. Sim. Só que, quando ela foi para a mesa de cirurgia e operou, tirou, lamentavelmente, os 2 médicos, não vou citar os nomes aqui, questão de ética, não é? Os 2 médicos erraram na cirurgia dela. Eles removeram o útero normalmente, não é que tinha que remover, só que cortaram a bexiga dela. E não é, fizeram todo o procedimento cirúrgico, enfim, não é, voltou tudo normal, e deram os pontos, e menos de 24 horas liberaram ela de alta, só que sem saber que tinha cortado a bexiga dela. Meus irmãos, isso foi o que mais marcou na minha vida e que mexeu muito comigo, porque eu não perdi a minha esposa por um milagre.
E dentro de 24 horas após a cirurgia, ela já em casa, ela começou a passar muito mal mesmo. E até então a gente achava que seria consequência da cirurgia, estava recente. Pós-cirúrgico. Não é pós-cirúrgico. Só que chegou o momento da noite que ela começou a desfalecer. Daí eu levei para pronto-socorro, passamos a noite inteira no pronto-socorro, e chegou o momento da madrugada que ela desmaiava, demorava a voltar, e o abdômen dela só crescendo, inchando. E no outro dia seguinte, o meu filho chegou lá, e eu falei para ele: Lucas, liga para o teu patrão, que a tua mãe está morrendo. E foi ele que fez a cirurgia, para ele vir aqui na casa. Ele ligou. Daí ele veio. A hora que ele viu ela, ele assustou. Daí ele mais o outro médico, que foi os 2 cirurgiões, que fez a primeira cirurgia dela, pediu para fazer uma ressonância, uma tomografia nela, fizeram. Daí quando ele veio com o resultado, ele falou para mim: Sebastião, aconteceu um pequeno problema, nós erramos na cirurgia da tua esposa. Eu falei assim: mas como assim, doutor? Olha, nós perfuramos a bexiga dela. Mas ele falou assim: mas não se preocupe, que não é nada de grave. Só que eles saíram do quarto que ela estava e foi para outra sala. E eu saí e fiquei no corredor. Só que como estava com a porta aberta, e eu ouvi eles falar um para o outro assim: olha, é muito grave. O que a gente vai fazer agora? A gente manda para Marília ou a gente manda para Bauru? Os 2 conversando muito baixinho. Aquilo, daí eu me despertei, não é? Daí o outro cirurgião falou assim: não, vamos tentar aqui mesmo. Vamos tentar resolver aqui mesmo. Aquilo me abalou muito, porque eu vi que realmente era grave. Daí levaram para o centro cirúrgico, eu lembro que fosse hoje. E era uma tarde de sexta-feira. E tinha que acompanhar pelo menos até a porta do centro cirúrgico, né? Daí eu não tive condição, eu não tive coragem. Porque ela estava morrendo. Daí eu falei para o meu filho: Lucas, acompanha, que eu não consigo chegar lá. Então, meus amigos, eu sentei em frente à Santa Casa, naquele degrau que dá em frente àquela praça lá, e ali eu comecei a chorar, no meio de todo mundo. E pedi: Jesus, o Senhor me curou, o Senhor me salvou. Eu só peço uma coisa, Senhor, não é? Devolva minha esposa para mim. Eles erraram na cirurgia, não sabem o que vai fazer, eles disseram que vão tentar resolver alguma coisa. Eu só peço que o Senhor me devolva minha esposa com vida. E eu chorei muito naquela tarde ali sentado, sozinho, em frente à Santa Casa de Ourinhos. E fui para minha casa, e foi mais 6 horas de cirurgias. 6 horas. E quando passou a cirurgia, a minha esposa, na época, trabalhava para uma médica aqui em Ourinhos também, e essa médica ficou sabendo, e ela foi lá. Ela foi a primeira que acordou a minha esposa da cirurgia. E quando ela acordou a minha esposa, falou assim: Cristiane, e chamou ela, a hora que ela voltou. Essa doutora falou assim: olha, você reviveu, porque o que fizeram com você, o que aconteceu com você, você não escaparia. Porque todo o abdômen dela encheu de urina, de secreção da bexiga, não é? Deus. Então, falou assim: olha, Jesus te trouxe de volta. Isso foi o que mais marcou na minha vida. Porque foi, eu acho que além milagre, da minha conversão, além do meu problema do tímpano, que foi o problema que eu senti, não é? Aquilo me doeu muito. Aquilo me marcou muito. Mas hoje eu me alegro, porque Jesus trouxe ela de volta mesmo. Teve a intervenção de Deus. Teve a intervenção de Deus. Foi uma intervenção, porque não tinha como escapar. Porque quantos dias... a gente sabe que uma perfuração de bexiga é algo sério, né? Porque infecciona todo o interior. Todo o interior. Generaliza, né? Os irmãos têm uma noção, parecia que ela estava gestante de 9 meses de trigêmeo. De 24 horas, o tanto que o abdômen encheu. Não é? Encheu. Então, para mim, foi o que mais marcou na minha vida, e até hoje eu agradeço muito. Eu olho para minha esposa, eu fico grato, porque é parte de mim. Sim, ali foi mais um milagre, né? Mais um milagre. É o que mais marcou na minha vida. E tudo isso o senhor
Na casa de Deus, fazendo trabalho, dirigindo. Na casa de Deus, não é? Nessa ocasião eu estava dirigindo a congregação do Itajubi mesmo. Do Itajubi. É. Aproveitando a conversa em relação ao ministério, como foi a chamada do irmão para o ministério? Olha, irmão, Daniel, o senhor nem vai acreditar, não é? Quando eu aceitei a Jesus, não é? Eu já fui assim, automaticamente, não foi nem por mim, aqui já foi pelo Espírito Santo de Deus. Eu já comecei a ajudar o trabalho, não é? E no evangelismo, auxiliando aqui e ali. E nessa época era o seu sogro, o irmão João. Irmão Antônio Gomes. Ele dirigia lá. E eu aprendi muito com esse homem de Deus. Eu aprendi muito, muito coisas que eu trago no meu coração. E ele sempre falava, irmão Sebastião, não é? Você tem uma chamada. Você tem uma chamada. E eu falava assim, não é, eu não tenho, não é, isso não é para mim, não é, porque até hoje eu me sinto incapaz, não é? Eu me sinto incapaz de estar na frente de uma igreja, de um povo, eu me sinto muito incapaz, porque é vida, é alma. É muito sério, É sério, são pessoas com sentimentos, não é? São pessoas que chegam na igreja com problemas que só Jesus sabe a pessoa. E eles sempre falando para mim, não, você precisa se dispor, você precisa dispor. Eu falei assim, irmão Antônio, mas eu não sinto isso. E eu me lembro como fosse hoje, não é? Quando ele teve que deixar o Itajubi, e chegou no pastor presidente Dorival, e levou meu nome para ele, não é? E me contou, falou assim, irmão, por que o senhor fez isso, irmão? Não, eu não tenho condição. Você não se preocupe. Então começou ali, meu Daniel, sabe? Em ponto de pregação, não é? Em casa, nas ruas, não é? Então o chamado foi assim. Mas eu já tive uma profecia antes também, não é? Deus usou uma pessoa que ele me colocaria no último banco da igreja, me colocaria lá em cima, lá na frente. Então essa profecia se cumpriu na minha vida, não é? E eu me sinto muito agraciado por Deus por fazer parte dessa obra maravilhosa. Não é? E foi crescendo, começou no ponto de pregação, depois o senhor dirigiu a igreja, antes da Guarda da Boa Esperança estava no Itajubi, né? Aí ficou um tempo na sede. Quantos anos ficou na sede? 1 ano e meio. 1 ano e meio da sede. 1 ano e meio. E agora Deus, a providência do senhor, está com uma grande congregação na Boa Esperança. Na verdade, já faz 26 anos que eu dirijo a congregação. Já passei Jardim das Acácias, Anchieta, Marcos dos Reis, não é? Só no Itajubi dirigi 3 vezes, mais de 10 anos, mais de 12 anos lá, não é? E agora estou na Boa Esperança, não é? Fazendo jovem, né? Então, eu gosto muito quando o senhor prega, né? Até eu falei para o Daniel, já ouviu o irmão Sebastião pregando lá, né? Porque edifica a nossa vida. Pregação genuína, sim, né? O senhor contou uma vez sobre também o testemunho do serviço do senhor, parece. Ah, sim. Né? E foi muito edificante, prestei muita atenção, gostei muito, né? Até o senhor falou que faz muitos anos que o senhor trabalha no mesma empresa, né? 35 anos. Então, 35 anos. 35 na mesma empresa. Então, tipo assim, que lá marcou muito a minha vida, porque você trabalhar todo esse tempo num lugar só é muito gratificante. Com certeza. E a gente está ali também, não é? Dando bom testemunho, não é? Isso é importante. Graças a Deus somos muito bem respeitados, tanto pela diretoria como pelos funcionários, não é? Então, a gente vê o quanto Deus na nossa vida ele é maravilhoso. Sim. Não é? O quanto ele é maravilhoso. Então a gente vive realmente uma vida maravilhosa, não é? Que não tem nem como explicar. Não é? É porque temos que ser luz, né? Luz. Porque é muito complicado você estar lá não dando exemplo, né? Então temos que ser a luz, fazer a diferença, né? Com certeza. O meu patrão já é falecido, né? Mas ele tinha muita confiança em mim. Então, isso é importantíssimo. Mesmo, muita confiança, não é? E sempre evangelizamos ele, não é? Sempre falamos, enfim, não é? O senhor, na época de jovem, né, não sei quanto
se o senhor aceitou Jesus, o senhor já era casado ou era jovem? Já era casado. Já era casado. Então você não chegou a participar do grupo de juventude? Não. A minha juventude foi bem complicada. Uhum. Mas quando foi para a casa de Deus, já casado, já tinha filho. Né? Eu também lembro de um testemunho que o senhor contou, da igreja sede ali, estava construindo, o senhor passou na lateral, o pessoal estava cantando um louvor, isso. Sim. O senhor acabou ouvindo e entrando na igreja. Sim, é verdade. E é no templo antigo ainda, templo né? Antigo. Templo antigo. Tava a sede, acho que nem tinha começado a construir ainda, não é? A gente estava passando um domingo à tarde, a gente ouvia os louvores lá, então a gente toca na vida da gente, não é? Toca e toca muito, não é? Mas, mesmo assim, ainda não aceitei a Jesus, demorou bastante tempo, não é? Porque eu tinha um coração muito endurecido, muito mesmo, não é? Como eu disse agora há pouco, não é? Eu nunca gostava de crente, não é? Muito pelo contrário, não é? Mas, por quê? Não é? A gente tinha uma vida cega, não conhecia a verdade. A gente veio de uma origem, não é, que nunca teve um contato real com esse Deus vivo, não é? Mas graças a Deus que hoje estamos aqui, não é? Servindo esse Deus com alegria, não é? Com entusiasmo e sempre presenciando milagres, não só na vida da gente, como na vida dos irmãos também que a gente convive. Amém. Quantos anos da sua fé? 27 anos. 27 anos. 27 anos. E Deus faz coisas realmente, né, que Deus busca aquele que Ele quer, cuida dele, né? Aquele separado dele, Ele cuida, como foi o caso do irmão, né, na adolescência, quando o irmão perdeu a mãe, pensou em tirar a própria vida, Deus foi cuidando, e esse eu quero na minha obra, né? E é muito importante isso, principalmente para a juventude, né, Naya, que está aí meio perdida, não sabe o que fazer, né? Deus, primeiramente, Deus, tudo Deus. Eu costumo sempre falar isso, principalmente para o meu filho que é adolescente, né? Se tem algo que está difícil, busque a Deus, né? Peça para Deus, não só da boca para fora, mas do coração. Com certeza. Né? Não é? A única solução é Jesus. Para tudo, né? Para tudo, não é? E é Ele que está na direção de todas as coisas. Por mais que a pessoa endureça o coração, mas se ele é um escolhido de Deus, vai chegar o momento que esse Deus irá abraçar. Porque foi Jesus que me abraçou. A gente tem um dizer que a gente aceita Jesus. Não, é Ele que nos aceita. E Jesus me abraçou. E não me soltou mais. E eu dou glória a Deus por isso. Daniel, Malienai, não é? Porque é uma vida só de vitória. De vitória. Se todo mundo, né, conseguisse entender o que é o preenchimento que Deus dá no nosso ser, no nosso coração, a gente tem hora que não consegue explicar, né? Mas não dá para viver sem Ele, né, irmão Sebastião? Não dá. Não tem como. Não tem como. Sem Ele, é o que aconteceu com a minha vida e que muitos estão acontecendo hoje. É uma vida de sofrimento, de derrota, de frustração. Não é? Sim. Porque o mundo, ele não consegue preencher esse vazio da alma. Não. O vazio da alma só preenchido pelo o poder de Deus, a presença do Espírito Santo. É o que me faltava, não é? Na minha juventude, o que me faltava, eu tinha um vazio dentro de mim, não é? E muito grande. Eu estava até comentando com o Daniel que domingo sábado a gente foi dar um passeio ali do outro lado da cidade e vimos um estabelecimento, né? E meu esposo falou, olha, aquela pessoa ali, ele foi bem sucedido, né? Ele não tinha nada e hoje ele está muito bem, mostrando para mim, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, mas como, né? A pessoa está bem sucedida assim, ficou tão bem de repente. Só que mais para frente a gente viu uma pessoa caída numa sarjeta. E uma senhora passou mal, aí estava lá, né, um monte de gente socorrendo. E aí Deus falou no meu coração na hora, assim, nós não somos nada. Do jeito que a gente chega, a gente vai, nem a roupa do corpo a gente vai levar. Então, a riqueza maior que temos aqui
é Deus. Ter Deus na nossa vida, a nossa salvação garantida, né, por Ele. E cuidar para que nós não venhamos perdê-las, né? Porque estamos sujeitos, né? E ter aquele sono tranquilo e reparador da noite, né? Sim. Viu, irmão Sebastião? O senhor teria algo para falar para os nossos telespectadores que estão lá nos assistindo e precisa de uma palavra de fortalecimento diante de tudo e de todas as lutas que enfrentamos aqui na Terra? Com certeza. A todos quanto nos ouve e nos assiste, por mais que difícil esteja a situação, por mais que você se sinta um nada neste mundo, como eu me sentia muitas vezes também, mas saiba de uma coisa, diante de Deus estamos aqui nesse momento, tem solução para você. Não perca a esperança. A solução só encontra em Jesus, na palavra de Deus. E a Bíblia nos garante realmente que esse Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então, o que eu posso dizer para você que nos ouve, não é? Venha para Jesus. Venha para Jesus. Aceita Jesus como Salvador e o mais tudo Ele fará. Foi o que aconteceu com a minha vida. Eu vim, eu não tinha nada. Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito abençoada. Muito mesmo, em todos os sentidos da vida. Porque quando eu vim para o Evangelho, em rápida palavra, não é? Eu não tinha nada. Eu não tinha casa. Eu não tinha nada. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma boa casa. Eu tenho 2 carros. Não é? Não sou um carro de valor muito alto, mas eu tenho 2 carros. E o menor de tudo, eu tenho a salvação. Então, tudo isso, Jesus vai complementando. Porque é da vontade de Deus nos abençoar você que está aí. Não é? Mas o primeiro passo é vir para a presença de Deus, porque Ele ama todos. Não é? E a solução está em Deus. O senhor tocou num ponto muito importante, Naé, que é em relação a bens. Né? Bens. Deus, Ele quer que a gente vá bem e tenha os nossos bens, né? Porque nós vivemos aqui na Terra. Enquanto nós estivermos aqui, né, Deus quer que a gente viva bem, tenha uma boa casa, tenha um carro, um bom carro, né? Trabalhamos, tenhamos um bom salário para manter a nossa família, as nossas necessidades diárias, né? O crente, o salvo, também tem direito a uma viagem, né? Se divertir com a família, dar risada, ser feliz, a um bom restaurante. Tudo isso é bênção de Deus na vida do crente, daquele que serve a Ele. Mas nós não podemos deixar que os nossos bens sobrepõem a nossa vida espiritual. Aí é o grande detalhe. Deus nos dá bens, Deus nos ajuda, te dá um carro bom, te dá uma boa casa, te dá um bom emprego para você ter um excelente salário mensal, mas aí você não pode pegar os bens, colocar o coração nisso e esquecer de Deus. Isso é um grande problema, é um grande erro, né, que muitas vezes muitas pessoas acabam cometendo e aí paga caro. Isso é verdade, não é? Mas nosso Deus, ele consegue nos garantir essa estrutura. Na verdade, algumas pessoas não têm, não é? Exato. Mas a bênção de Deus, ela segue aqueles que crê. Isso é da vontade de Deus abençoar o povo, prosperar o povo, não é? É diferente do opositor nossas almas que quer empobrecer as pessoas. Nosso Deus, ele quer multiplicar as bênçãos. É o que aconteceu na minha vida. E eu sou muito grato a ele por isso, não é? Porque faz parte da nossa vida com Deus, não é? Faz parte. Foi o que o irmão falou, um bom salário. Eu, graças a Deus, não é? Pela misericórdia de Deus, não é? Hoje eu tenho uma vida bem tranquila, não é? Não mais como aquele sofrimento na adolescência, na juventude, não é? Então, graças a Deus, Deus me prosperou. A partir do momento que eu aceitei a Jesus, estou cada dia mais procurando melhorar a minha vida, a bênção cada vez maior. É da vontade de Deus abençoar também. Sim, verdade. Maravilha. Meu querido irmão Sebastião, nós queremos agradecer mais uma vez muito a sua presença aqui no nosso Testifica Cast. Esse testemunho, com certeza, vai fortalecer a vida de muitas pessoas.
muitos irmãos, muitas pessoas que até não conheciam o testemunho, a história de fé do nosso amado irmão, que está aqui firme e forte, passou por provações, muitas provações, mas manteve ali a sua fé inabalável. Muito obrigado pela sua presença, que Deus continue abençoando muito, muito sua vida e prosperando o seu ministério. Amém. Eu que agradeço a vocês por esse convite tão especial, me sinto honrado de estar aqui e que Deus abençoe cada dia mais vocês, os ouvintes também, tá bom? Deus abençoe. Irmão. Amém. E nós queremos encerrar o nosso Testifica Cast dessa sexta-feira em nome dos nossos queridos patrocinadores, Elian Mazete Decorações, a nossa querida Sebastiana Lima e Carrara Auto Center. Antes, o meu boa noite à minha querida Elianai Moraes. Muito boa obrigado noite, mais uma vez, Naé. E Deus abençoe a todos vocês, Daniel. Amém. Obrigado também ao nosso diretor, Gustavo. E nós temos a presença hoje aqui nesse nosso Testifica Cast. Vamos registrar a presença deles, né? Não podemos esquecer. O nosso querido Lucas, o meu filho caçula, o Luquinhas está ali nos assistindo, e o esposo da nossa irmã Irianai. Fala o nome dele. Samuel, grande Samuelzinho, trompetista de primeira, viu, irmão? Oi, que maravilha. Toca muito trompete, né? Toca mesmo. Irmão, já ouviu na orquestra? Já ouvi, é maravilha. Toca. Misericórdia de Deus. Queremos agradecer a presença dos nossos queridos amados aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Encerrando o nosso Testifica Cast de hoje, desta sexta-feira, não se esquecendo você, vou lembrar mais uma vez, Naé. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Testifica Cast. Entra lá no YouTube, Testifica Cast, vai lá, clica lá, inscrever. É só clicar ali e você já estará inscrito no nosso canal no YouTube. E também no Instagram, Testifica Cast. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a família os testemunhos que nós colocamos aqui no ar para você no nosso Testifica Cast. Encerrando, sempre nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.